Então eu vou dar uma aula bem prática para vocês de proteção de pintura, certo? Então sempre quando a gente termina de fazer qualquer processo de polimento, seja ele com boina de lã, boina de espuma, tu fez somente um processo com boina de espuma, a gente tem que criar uma proteção. Por quê? Porque a gente corrigiu o verniz. Então o verniz, ele está sem proteção nenhuma. Então a gente vai criar uma camada de proteção. Então o que a gente vai fazer antes? Eu, pelo menos, sempre recomendo utilizar o Clean da Nasiol. O Clean é um limpador de multisuperfícies, porque o que pode acontecer? No teu processo de polimento, no teu processo de correção de pintura, vai ficar saldo, vai ficar lubrificação, que é obrigado a ter por causa do abrasivo. Essa lubrificação muitas vezes acaba ficando na peça, fazendo com que o produto acabe não ancorando em cima do verniz. Então é muito importante de tu fazer a limpeza com Clean. Como tu faz a limpeza com Clean? Eu vou lá pegar o pano. Então, o que eu fui fazer? Eu fui pegar uma microfibra limpa e eu já molhei essa microfibra, ó. Pega aqui, Bruno. Ela tá úmida, ela não tá molhada, ela tá úmida. Por que eu gosto de limpar com a microfibra úmida? Porque eu consigo ter o melhor aproveitamento do Clean e a microfibra úmida vai fazer com que não tenha muito atrito dos cabelinhos da microfibra em acontecer, de repente, algum processo de arranhar o carro. Como assim arranhar? Por exemplo, tu fez uma correção num carro preto, ele ficou ali 1 hora, 2 horas, entrou o vento, entrou algum tipo de poeira. Tu pode pegar uma microfibra limpa, seca e ter o atrito manual e acabar acontecendo aqueles micro arranhões de tu ter que fazer uma correçãozinha com boina de espuma. Então o que eu faço? Eu pego o meu Clean, que esse aqui tá fechado, que eu peguei novo, ó. Faço a aplicação na minha microfibra e venho limpando a peça, ó. Pode ver que ele vai dar o tom de molhado, mas daqui a pouquinho ele já começa a evaporar, saindo completamente. Ó. Vou limpar o restante do capô. Lembrando que o Clean tu não encontra na Miromi. A Miromi não vende Nasiol. O gordo não vai vender Clean. Aí tem que comprar na Casa do Lavador, na 500 Pro. Todos esses tem Nasiol. Certo? Então, ó, terminei de limpar. Agora já está evaporando o Clean. Quando tiver 100% evaporado, esse capô está pronto para receber uma proteção, tá? O que se falava muito antigamente? Ah, selante sintético, cera à base de carnaúba, à base de abelha, à base de parafina. Todos os produtos com base orgânica, como cera de abelha, cera de carnaúba ou cera de parafina, com bases de algumas dessas, elas sempre vão criar uma proteção muito superficial. Ela vai criar uma proteção de 2 a 6 meses. Não acreditem em tudo que vocês olham na internet. Por quê? Porque sempre o fabricante vai dar a durabilidade máxima. Só que essa durabilidade máxima ela vai depender muito da utilização do cliente, a utilização do carro, a situação que vai ficar exposta esse carro. Muitas vezes tem carro que fica muito tempo na praia, pegando sol, chuva, maresia. Tem casos de clientes que lavam com água de poço, tem excesso de minério. Então, para te dar uma garantia longa de um produto estético, é a maior burrice que a estética automotiva possa dar. O que a estética automotiva tem que fazer? Tem que fazer uma venda construtiva. Tu tem que vender a proteção para o teu cliente, que esteja dentro do que ele imagina, ele quer uma proteção curta, média, longa, e após tu fazer essa venda e tu passar a aplicação, para aplicar o produto, tu tem que fazer a explicação de como ele deve cuidar. Então não adianta eu vender para o meu cliente que eu vou fazer uma aplicação, o meu fabricante, gente, eu estou mensurando, tá? Esquece, eu nem sei que durabilidade a Meguiar's dá para essa cera, para não dar mimimi. Ah, o cliente diz que a cera, tem marcas aí que tem cera que dura 1 ano. Não dura 1 ano. Não dura. Se tu aplicar no carro e deixar o carro guardado na garagem, dura até 2, dura até 3. Tem uma explicação que eu gosto de dar nos treinamentos. Ah, porque o vitrificador tal dura 5 anos. Cara, mas tem que passar o produto de manutenção de 6 meses. Não. Mas se eu tiver que passar de 6 meses, então a Grand Prix dura 5 anos também. É só fazer uma aplicação mensal. Então eu só acredito no produto que não tenha manutenção. O que eu entendo por manutenção é tu ter que fazer a aplicação de um outro produto para voltar com as características originais. Os produtos da Nasiol eu não preciso disso. Todos os produtos ele tem uma durabilidade máxima, uma durabilidade mínima, sem passar um produto para voltar com as características originais. Eu só preciso lavar ele, lavar da maneira correta. Se eu lavar da maneira correta, o Rapid Shine até 6 meses, o Neo Coat até 6 meses, o Metal Coat 1 ano, XR032, ZR53 e NL272 até 5 anos. Se eu não cuidar da maneira correta, a durabilidade cai pela metade.
Isso que eu acho legal. Agora, se eu tiver que estar aplicando um produto em cima, aí dura 20 anos, tá? Então vamos lá. Senão vão dizer que eu tô só puxando o frango pro lado da Naziol. Dura 20 anos, né? Aí qualquer coisa... É o que eu digo. Se tu pegar a Grand Prix que tu compra no supermercado por 35 pila, se é esse preço ainda, que eu nem sei, dura 5 anos se eu fizer aplicação a cada 15 dias. Porque daí vai dar o tempo que vai 1, 2, 3 lavagens, sai fora e eu reaplico o produto em cima. Certo? Então tá, então aqui eu vou fazer vou fazer a aplicação de 2 produtos. Júnior, tu não tem selante sintético na tua estética? Não, eu não trabalho com selante sintético. Por quê? Porque eu não tenho necessidade, porque eu tenho um produto que é melhor que o selante sintético, que é o Rapid Shine. Então, ou eu tenho cera, para de repente passar num carro clássico, algum carro que eu preciso mascarar, eu passo cera em pasta, ou eu tenho uma cera de limpeza, aquele cliente que não quer fazer nada, mas ele fez um trabalho estético comigo bacana, tem um carro branco, e eu não quero entregar o carro branco com aquela característica amarelada. Ou o cara só quer passar uma cera, eu sou um prestador de serviço. Eu tenho a Cleaner Max, da Megwise, que é uma cera de limpeza, que eu vou explicar a diferença, mas a partir disso tudo eu uso o Naziol, certo? O Rapid Shine, que é o que o Dija está aplicando lá, ó, na Tigo 8 Pro 0, porque é um cliente que vai fazer ZR53, mas ele quer fazer só depois da praia, e eu entendo ele tirou o carro agora, ele quer dar uma surradinha no carro de janeiro, fevereiro, março ele já vai fazer o ZR53, então a gente está aplicando o Rapid Shine, certo? Então são essas proteções básicas. Gente, pegar uma cera, não interessa a marca que for, e dar uma durabilidade longa, é tiro no pé. Porque ela não tem tanto poder de durabilidade. Por quê? Porque vai depender muito de como o cliente vai cuidar. E geralmente os clientes acabam lavando da maneira adequada, com produtos químicos de maneira adequada, então aí não há produto que dure, certo? Primeiro eu vou passar então a Cleaner Max. Qual é a diferença dessa Cleaner? Tá certo a pronúncia, Bruno? Cleaner. Toda cera Cleaner é uma cera de limpeza. Cleaner já diz limpeza. Então toda cera Cleaner ela é para limpar. Geralmente a gente indica para carros claros, branco, prata. Quando tu quer tirar aquele tom de amarelado, tu faz a aplicação nela. O bacana é sempre fazer a aplicação da Claybar antes. Tu lavou o carro, hoje tem Claybar barrinha, toalha Claybar, tem 500 maneiras de Claybar. O que é Claybar? O que vai tirar a contaminação de cima da pintura, vai deixar a pintura lisinha. A gente mostrou a aplicação da Claybar nos episódios anteriores. E da toalhinha da Kers também, que o Douglas tem para vender na Miromi. Até eu tô fazendo propaganda pro Douglas. O Alex, me dá 10%. Pior que se um aluno meu quiser comprar com o Alex dá desconto. Né? Eu mando o cupom Júnior Vieira lá e ele compra com desconto. Tá, mas segue o fluxo. Mas por isso que é bom se dar bem com todo mundo. Se eu quiser comprar a Carol dá desconto. Se eu quiser comprar com o Tony da AutoLEDs, o Tony vai me dar desconto para meus alunos. Por isso que eu me dou bem com todo mundo, puxo frango para todo mundo e não me compro. Quer comprar lá no Ceará, lá com o Belisário dá desconto. Eu acho que é Ceará, que o Belisário que foi para Las Vegas comigo. Mas o Belisário dá desconto, tá? Então tá tudo certo. Cera Cleaner, cera de limpeza, então eu preciso limpar. Quando é que a gente usa muito aqui no estúdio? Nos pacotes básicos para limpar as aberturas de porta. Eu não vou ficar pulindo a abertura de porta se eu não cobrei para isso. Então vamos lá, no pacotinho de 1.100, 1.500, a gente faz uma higienização básica, faz uma ativação de brilho, passa o Rapid Shine e as aberturas de porta, quando estão muito arranhadas, quando estão muito sujas, a gente limpa com a cera Cleaner. Certo? Já estou dando a dica de estúdio, certo? Aí muitos, mas por que tu não pula a abertura de porta para passar o Rapid Shine? Porque daí eu vou demorar muito tempo e eu não estou cobrando para isso. Como é que é feita a aplicação de uma cera, certo? Primeiro, que o aplicador ele não pode ficar junto com a cera. Porque quando o aplicador fica junto com a cera lá, ó, ele acaba rachando a cera. Tu abre a cera está toda rachada porque o aplicador está junto da cera e aí automaticamente ele puxa a umidade da cera e ele acaba rachando. Se tu quiser voltar com as características originais, é só botar a cera um pouquinho em banho-maria, ela vai aquecer e aí ela vai ficar lisinha de novo, certo? Então se a tua cera tá cheia de rachadura, tu tá guardando a esponja junto, por isso que a esponja tem que ficar separada. Vou largar a lata aqui, certo? E vou pegar o aplicador. Gente, esse tipo de cera, tu não precisa dar um banho no carro, certo? É só uma camada, ó. Filma aí, Bruno, ó. É só uma camada uniforme, ó. Tô só fazendo uma camadinha bem parelha, eu venho no sistema circular, lembrando que eu não estou pulindo, ó, vou voltar aplicando. Lembrando, esse tipo de cera não pode ser aplicada em repintura recente, porque ela vai trancar os poros de evaporação do verniz e pode acontecer o murchamento. Júnior, eu sempre apliquei e não murchou. Segue aplicando então. Não enche o meu saco. Mas o certo não é. Segue aplicando então. Segue aplicando então. Certo? Faça a aplicação em todo o carro e depois eu venho removendo. Júnior, essa regra de tu aplicar em todo o carro e vir removendo não é verdade absoluta. Tem ceras que precisam secar
para ficar mais fácil a remoção, e tem ceras que tu tem que aplicar e já remover, certo? Vou dar um exemplo para não dizer que eu tô puxando o saco. Aquela da 99 Soft, a Fuso, tu tem que molhar o aplicador, vir aplicando, e tu já tem que vir removendo. Show! Se tu não molhar o aplicador e tu aplicar no capô todo e esperar para remover, é uma bosta para remover. Ah, a cera é ruim. Ela não é ruim, ela tem a sua maneira de fazer a aplicação. Por isso que é importante de tu entender o que cada rótulo, o que cada fabricante diz. Por isso que eu digo que não existe produto ruim, existe falta de informação técnica. Certo? Então eu só vou deixar aqui por enquanto. Vou pegar minha microfibra seca, ó, já esperei secar, e vou limpar, ó. Como é que eu limpo cera? Da mesma maneira que eu apliquei, ó. Pode ver que ela tá fácil de tirar, porque ela tá seca, ó. Por que eu gosto de usar muitas vezes cera? Nesse caso, é um caso que eu usaria cera, porque eu preciso mascarar esse capô. O capô tá cheio de batida de pedra, ó. A cliente pega muita pedra, muita estrada, ela viaja muito com esse carro. Então eu vou fazer a limpeza, terminei de limpar, quero fazer acabamento, viro a microfibra e faço o acabamento. Tá aplicado a cera. Certo? O que tu pode fazer como dica? Terminou de fazer a remoção, pega a tua microfibra e bate ela. Por quê? Porque tu vai fazer o ar penetrar nela, alguma poeirinha da lubrificação da cera que possa ficar na microfibra, tu não vai saturando a microfibra, ó. Dobra e dobra. Tu vai ver na internet alguns Zé Punhetas que pegam, dobra pra cá, dobra pra cá, dobra pra cá, dobra pra cá. Ai, pra fazer uma almofada e pra não ter bico. Por amor de Deus, cara, no teu dia a dia, tu vai estar fazendo uma almofadinha assim. Ah, meu, ó. Dobra da maneira que tu tá acostumado a dobrar, ó. E tá tudo certo, apesar que essa aqui é sem costura também. Certo? Alguma dúvida, Bruno? Tu que é leigo, aplicaria cera? Porque dá o cara ficar em casa, né? Dá, mas a ideia da cera é essa. Sabe o que é errado? É errado é profissionais cobrar valor profissional e aplicar cera doméstica. Essa aqui eu trouxe de Las Vegas. Essa aqui não é da Megwise aqui do Brasil ainda. Ó, essa aqui eu trouxe de Las Vegas. Eu trouxe umas 4. Eu fiquei com uma, dei outra pro gordo. Eu não me lembro quem é que eu dei as outras. Ó, essa aqui a gente usa bastante em abertura de porta. Certo? Agora eu vou fazer a aplicação de uma cera protetora. Então essa aqui é uma cera protetora à base de carnaúba. Tem um mito que as ceras importadas são melhores que as nacionais, só que o Brasil é que exporta carnaúba. Cara, eu não vou entrar nessa discussão. Eu sempre gostei da Megwise. É uma cera centenária, tive o prazer de ir para Las Vegas, conhecer um dos fundadores da Megwise, My Name is Junior, aquele inglês bem de índio, mas está tudo certo, rolou, a gente tirou foto com ele. Quer a foto? Depois eu te mando, Bruno. Tem a foto com ele, tem, né? Tá eu e o Belisário ali na estande da Megwise, fomos exatamente, fomos muito bem recebidos e lá nós descobrimos em primeira mão que a Megwise estava vindo para o Brasil, eu e o Belisário. O velho nos disse que tinha um novo importador, casualmente é os caras da New X, que estão trazendo a Megwise, já está no Brasil agora, e a Megwise voltou para o Brasil. E dizem que voltou com um valor mais competitivo, porque a Megwise entrava pela Maxi Huber e pela 3M, então era um monte de gente a ganhar, parece que agora veio direto, e aí o valor se tornou mais competitivo. Então quem não sabe quem é a Megwise, pesquisa na internet que é uma baita fabricante de cera. É alguém aí? Ó, para eu não passar por mentiroso, tá aí, ó. A esponja tá separada da cera para ela não rachar. Aqui tá o aplicador, de novo, ó, gente. É uma lambidinha. E eu vou, ó. Essa lambidinha eu vou fazer todo esse gomo de cima. Olha aí, ó. Não adianta tu passar em excesso, achar que é protetor solar e dar um banho que é só cera fora. Tu tem que vir fechando. A aplicação tem que ficar uniforme. Isso é uma aplicação de uma cera bem... Ó, vou emendar na outra aqui, ó. Certo? Se tu não perguntar, eu já vou te responder. Júnior, eu posso passar a cera cleaner e depois passar essa? Cara, não tem lógica, porque a cera cleaner ela já tem proteção e ao mesmo tempo ela limpa. Essa aqui é só para criar proteção. Eu só estou repassando em cima ali porque ficou em excesso. Certo? Isso é uma aplicação de uma cera da maneira correta. Vou pegar aqui, vou botar o meu plástico. Então, se tu não sabia dessa, mais essa eu estou te ensinando. Não pode botar o aplicador direto, senão vai rachar e vai puxar a umidade da cera. Se eu quisesse botar ele lá dentro, ele não teria entrado, esse filho da... Meu, Megwise é centenário em cera, entendeu? Aí uns vão, mas eu gosto da Vonix. Usa a Vonix, cara, tá tudo certo, não tem verdade absoluta. A Vonix tem boas ceras. A Lincoln tem uma cera maravilhosa. Quem mais tem cera boa, pra não dar mimimi depois. Aí fica aqueles hacker lá que ficam coçando o saco o dia todo, enchendo o saco. É porque eu uso a tal, então eu continuo usando. Mas a da Protelin, então usa a da Protelin, cara. Tá tudo certo. Como eu digo, que a verdade pra mim pode não ser pra ti. E tá tudo certo.
Boa? Ah, teve uma dessa aqui, foi aquelas que a gente fez a 1º de abril, que era uma cera da ZR53, te lembra? Era a outra, da Ultimate, eu acho que era. Certo? Então eu fiz a aplicação da minha cera de proteção e vou fazer a remoção. Olha como é fácil, Bruno. Essa cera sempre tem que esperar secar um pouco, ó. Fiz a remoção. Júnior, e se eu quiser comprar um selante sintético? Cara, é a mesma maneira de fazer a aplicação. Se for um selante sintético em pasta, tu vai aplicar, tu vai ler no rótulo, alguns tu tem que esperar o tempo de ancorar, de penetrar, outros tu já pode remover. Sempre lê a bula, que nem eu brinco. Tu não toma remédio sem ler bula. Tu não toma remédio sem o médico te prescrever a dosagem. A diferença do remédio e do veneno é a dosagem. Então a cera é a mesma coisa. Lê no rótulo qual é a melhor maneira de aplicação. E aí, no caso, no pacote Fit, tu aplica qual? No meu pacote Fit eu aplico o Rapid Shine. Tudo é Naziol. Tudo é Naziol. Aí tu vai me perguntar, mas por que tu tem cera, Júnior? Porque muitas vezes eu posso pegar esse Golf como exemplo, Bruno. É um Golf judiado, é um Golf que foi repintado várias partes. Ela só quer dar um upgrade no Golf. Então eu vou passar a cera porque a cera tem maior poder de mascaramento. A cera penetra nos micro-arranhões e acaba mascarando. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás eu vendi Metal Coat, faz tempo já. Tu não tava de volta aí, né, de uma Hilux preta, que era 3, 4 cor. Acho que foi eu e o Gordo. Eu acho que o dia não tava aí, era eu e o Gordo ainda. Entrou uma Hilux preta e eu vendi Metal Coat pro cara, tá? Meu, quando a gente corrigiu, Bruno, a caminhonete tinha umas 4 cores, velho. Quando botava a luz dos lados, a caminhonete era toda manchada, toda repintada, entendeu? E eu precisava dar uma mascarada. O que eu fiz? Eu passei cera com máquina, nela bem passado, cera com máquina, a gente removeu toda a cera, cara, a caminhonete ficou incrível, linda. Linda. O Douglas até brincou, não sabia dessa técnica. Cara, por isso que eu sou velho. Quando o cara veio, eu disse, eu te vendi um pacote, mas eu não vou te entregar esse pacote, porque não vai ter a durabilidade que eu te prescrevi, porque o teu carro... Olha aqui, ó, daí eu comecei a mostrar pra ele e ele não tinha visto. E ele é meu cliente até hoje. Tu entendeu? Então tem casos que muitas vezes tu quer prescrever algo melhor, mas eu não tenho como, tu entendeu? Não sei se eu consegui mensurar de uma maneira legal. Sabe? Não adianta eu querer correr uma maratona se eu não estou preparado para a maratona. Eu até posso receber um incentivo, mas não vai dar. Então, assim, para que eu utilizo essas ceras? Essa, somente abertura de porta de carro prata, carro branco. Quando eu quero dar uma limpada nas aberturas de porta, eu não tenho por que polir, passar vitrificador. Eu passo cera cleaner. Quando eu quero um carro, dar uma mascarada, ele está muito feio. Vou lá, pintei os 2 para-choque, o cliente quer fazer um pacote fit. Mas aí o pacote fit eu dei um desconto porque o carro dele está muito feio. A gente dá uma polida com boina de espuma e eu faço o acabamento com cera. Entendeu? Cara, faz parte do business. Aí tem que dividir o Júnior Vieira, técnico da Naziol, e o Júnior Vieira, proprietário de um estúdio. Dentro do estúdio eu tenho que surpreender o meu cliente e entregar aquilo que eu ofereci para ele. Então se eu estou vendo que o carro dele não recebe uma proteção premium, eu não sou vendedor de empurrar nele. Por quê? Porque a experiência dele não vai se tornar completa. Tu entendeu? Ele não vai se tornar completo, porque depois na hora da entrega eu não vou conseguir surpreender. Certo? Alguma dúvida da cera? Então, cera, selante, qualquer tipo de produto de entrada, a maneira de aplicação lê no rótulo, mas não vai ser muito diferente do que eu mostrei para vocês. Agora, você profissional, certo? Não compre cera comum e vendam como um trabalho profissional. Comprem produtos profissionais. Você, consumidor final, não compre cera profissional sem conhecimento técnico. Por quê? Porque se o teu carro estiver sujo e estiver muito contaminado e tu comprar uma cera de uso profissional, ela vai ser ruim de tu aplicar e ruim de tu tirar. Tu vai ter muita dificuldade de aplicar e tirar. E aí tu vai dizer que a cera não presta. Porque tu tá usando um produto errado com a técnica errada. Então agora eu vou fazer a aplicação do Rapid Shine. Eu vou pegar essa microfibra que eu não usei ainda e vou fazer a aplicação. Por que eu prefiro o Rapid Shine no lugar de cera? Na maioria das vezes, casos ímpares, eu utilizo cera, mas a maioria das vezes eu utilizo o Rapid Shine, porque é mais fácil de eu fazer a aplicação, eu tenho mais produtividade, eu tenho um tempo maior de durabilidade, certo? Então tem vários fatores que no meu processo eu prefiro utilizar o Rapid Shine da Naziol. Eu aplico em 13 minutos num carro todo, eu posso aplicar na lata, no vidro, no plástico, ceras
Se tu passar no plástico, ele vai ficar esbranquiçado. Lógico, não é uma regra. Tem algumas ceras que não ficam, mas a maioria das ceras fica esbranquiçada nos plásticos. Posso passar no policarbonato, então é mais fácil de eu aplicar, porque eu venho fazendo uma aplicação full. Eu não venho cuidando, eu não venho aplicando, esperando secar. Eu aplico e já removo. Vamos fazer a aplicação? Então eu vou fazer a aplicação em meio capô, tá? Ó, tá destravado. Como é que eu faço, ó? Eu faço como se fosse uma concha, para não ter desperdício do líquido. Ó, e eu venho aplicando, ó. Duas, ó. Duas. Mais uma. Eu faço essa concha só para não ter e venho aplicando, ó. Eu venho aplicando o produto até que ele acabe sumindo, ó. Quero aplicar no policarbonato, vou aplicar no paralama, mais uma, e eu venho aplicando de uma maneira uniforme, ó. É muito fácil de fazer a aplicação. E aí o que eu vou fazer agora? Ó, tá evaporando, eu posso pegar a mesma microfibra, eu posso ter outra, ó, e só venho fazendo acabamento, ó. E quem não usa nacelle geralmente usa o quê? Usa toque final, que é um produto que dá só toque, mas ele não tem proteção química, física, ele não tem longa durabilidade. Passa a mão. Tem um toque bem lisinho. Mas vai ser o mesmo toque parecido com o da cera. Tem mais. Onde tem mais? Essa é a vantagem do Rapid Shine. Então eu posso fazer aplicação no vidro? Posso. Eu não quero vender o Glass Shield. Ó, dei uma borrifada, ó. Eu posso fazer aplicação no vidro. Daqui a 4 horas ele já pode pegar chuva. Tempo total de cura 24 horas. Então eu fiz a proteção nessa parte frontal do Golf da maneira mais simples, uma cera simples de boa qualidade, uma cera cleaner de limpeza e o Rapid Shine. Então entre esses produtos, disparadamente, eu fico com o Rapid Shine. Por quê? Pelo custo do produto, rapidez de aplicação, durabilidade e sendo que é uma nanoproteção, é um coating spray. E ali a gente está falando de uma cera de boa qualidade, mas não deixa de ser uma cera, com sua base. Então se pegar sol, se pegar chuva, se começar a lavar com muito produto ácido alcalino, eu creio que o Rapid Shine vai durar bem mais do que as ceras, por experiência própria. Certo? Curtiu, Bruno? Então, fiz uma explicação básica da proteção. Agora a gente vai aprofundar mais. Eu vou fazer a aplicação do vitrificador no carro. Eu acho que eu tenho Metal Coat aberto, ZR53 aberto e eu acho que eu tenho um NL272 bem pouquinho aberto, que sobrou e aí a gente usa para teste. E o cliente quis o carro camaleão mesmo. Como assim camaleão? não tá nada, talvez a coisa me assusta.